Fala galera, tudo de boas? Vamos continuar aí a nossa parada, vamos continuar nossa playlist aí sobre o átomo, né? De atomística. E agora, depois de ter visto as leis ponderais e visto a importância que as leis ponderais têm, vamos começar os dois primeiros modelos, que seriam modelo de Dalton e modelo de Thomson, e vamos entender a inteligência desses caras e a lógica por trás de tudo. O convite está feito, hoje é um ótimo dia para você aprender química, tô te esperando, vamos trabalhar. Vamos nessa. Olha só, modelo de Dalton. O modelo de Dalton, ele foi elaborado em 1808. Vocês lembram que a lei de Lavoisier, ela foi ali a época da Revolução Francesa, um pouco antes, né, 1775, 1780, depois veio a lei das proporções definidas, lei de Proust, 1798, e aparece o modelo de Dalton. Gente, temos que dar importância para o modelo de Dalton, porque muitas vezes a gente só associa o modelo de Dalton a uma bola maciça, a história da bola de bilhar, mas a gente tem que ver que o modelo de Dalton é o primeiro modelo atômico com bases experimentais. Então, nós temos bases experimentais. E quais são os experimentos? A lei de Lavoisier e a lei de Proust. Então, vocês vão ver como o modelo está montado em cima disso. Vamos lembrar que ele recuperou a ideia de Demócrito e Leucipo, que o átomo ele era uma esfera maciça, indivisível, indestrutível, a história do átomo sem partes, né? Indivisível. Agora, olhem como tem postulados, como tem partes na teoria de Dalton. Então, se liguem nisso daqui. O que é que o Dalton começou dizendo? Ó, toda matéria é composta de partículas fundamentais, os átomos. Então, a matéria é composta de átomos. Então, eu revivo a teoria atômica. Beleza. Depois, olha que legal. Ele fala: os átomos são permanentes e indivisíveis. Eles não podem ser criados nem destruídos. Se eles não podem ser criados nem destruídos, o que é que a gente vai lembrando aqui? A velha lei de Lavoisier. Lei de Lavoisier. Vou colocar aqui o nosso pai da química. Lei de Lavoisier. Beleza, vamos para frente. Os mesmos elementos são caracterizados por seus átomos. Agora, olhem a situação. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos. Vai ter uma parte aqui da nossa matéria que a gente vai ver o que são isótopos. Mas eu vou adiantar um pouco. Ó. Isótopos são átomos do mesmo elemento, mas que a massa é diferente. Pô, Michel, como é isso? Gente, eu tenho um carbono que pesa 12 e eu tenho um carbono que pesa 14. O elemento é o mesmo, é o carbono, mas a massa é diferente. Quer dizer, nem todas as características dos átomos de um mesmo elemento são iguais, mas para Dalton, à época, eles eram, né? À luz dos conhecimentos atuais, a gente sabe que os isótopos, eles são diferentes, mas para Dalton, todos os átomos do mesmo elemento seriam iguais. Beleza, para frente. Agora eu gosto muito do 4, ó. Se liguem nisso. As reações químicas consistem em combinação, separação ou rearranjo de átomos. O que é que ele quis dizer? Uma reação química nada mais é do que a união ou a separação. Eu não posso criar nem destruir um átomo. Então, une ou separa, transforma. Lei de Lavoisier, de novo. E por último, jogando na nossa cara, ó. Compostos químicos formados por mais de dois elementos apresentam uma proporção fixa. Se eu vou ter um composto, eu vou ter uma proporção fixa. Proporção fixa seria a lei de Proust. Então, lei de Proust. Beleza. Isso quer dizer o quê? Que para Dalton o átomo era uma bola maciça, indivisível e indestrutível. E, gente, uma reação química nada mais é do que a união ou a separação de átomos. Por isso, por causa desse lance aqui que a gente acabou de ver, é que o modelo de Dalton, ele acabou sendo conhecido como um modelo, eu vou colocar aqui para vocês lembrarem, porque embora
a gente não possa ficar só com isso na cabeça, é importante, é o modelo da bola de bilhar. Ou seja, o átomo, ele é uma bola, uma esfera, e essa esfera, ela seria indivisível, indestrutível, e a gente lembra que é de acordo com a lei de Lavoisier e a lei de Proust. Então isso era Dalton. Então Dalton deu um salto, né? Primeiro modelo com experimentos, primeiro modelo realmente científico. Vamos ver como é que eles cobram Dalton na hora da prova. Vocês pegam uma situação que nem essa. Exemplo 1. A lei da conservação da massa, enunciada por Lavoisier em 74, é uma das leis mais importantes das transformações químicas. Muito bem, mais importantes das transformações químicas. Ela estabelece que durante uma transformação química, a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa dos produtos. Beleza. Essa teoria pôde ser explicada alguns anos mais tarde pelo modelo de Dalton. Então, o modelo de Dalton, ele usou a lei de Lavoisier como base. Entre as ideias de Dalton, a que oferece a explicação mais apropriada para a lei da conservação da massa é, ele quer, de acordo com Dalton, o que é que eu posso dizer em relação à lei da conservação das massas? Letra A. Os átomos não são criados nem destruídos ou convertidos em outros átomos durante uma transformação química. Se eles não são criados, nem destruídos, nem transformados, eles só podem ser rearranjados. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Lei de Lavoisier, a gente já vai para a letra A, de acordo com o modelo de Dalton. Agora, como a gente sempre faz, vamos aos outros itens. A gente não deve pular para ver se a gente realmente lembra essa parada aí, né? Os átomos são constituídos de 3 partículas fundamentais, prótons, nêutrons e elétrons. Pobre do Dalton não sabia de jeito nenhum disso, né? Então tá fora. Dalton, coitado, não sabia nada disso. Todos os átomos de um mesmo elemento são idênticos em todos os aspectos. Realmente, Dalton falou isso, mas não tem relação com a lei de Lavoisier. O fato dos átomos serem idênticos não se relaciona com nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, letra C está fora. Um elétron, já pode pular porque você vê, pô, um elétron. Ele nem falou de elétron, o elétron nem havia sido descoberto ainda, então está fora. E letra E, toda matéria é composta por átomos. Ele realmente falou isso. Agora, o fato de toda matéria ser composta por átomos não tem a ver com a lei de Lavoisier, né? Realmente, toda matéria é composta por átomos, Dalton falou, mas não tem a ver com Lavoisier, não é o que a questão pediu. Cuidado que, principalmente lá no Enem, eles gostam muito disso. Tem itens que são corretos, mas não são a resposta do que está sendo perguntado. Na boa? Agora vamos continuar, porque o tempo passa aí nos modelos atômicos e vamos entender a situação. Olha só, o tempo passa. Aí você vai dizer, que é isso aí, Michel? Que divagação é essa? Cara, o que eu quero que vocês entendam é que em 1808 nós temos que Dalton, ele fez o modelo dele, o modelo da bola de bilhar. Tá aqui. Passou-se quase um século até que em 1897 aparece o segundo modelo, que é o modelo de Thomson, que é o modelo do pudim de passas, que a gente vai entender como é que ele chegou a essa história do pudim de passas. Agora, poxa, será que dormiram quase um século, que não apareceu nada durante esse século? O que foi que aconteceu? Gente, eu preciso que vocês saibam que esse tempo que passou entre Dalton e Thomson, apareceu muita gente boa. Só para vocês terem uma ideia, bem aqui aparece a primeira tabela periódica completa, Dmitri Ivanovich Mendeleev. Gente, apareceu Berzelius com o início da química orgânica, depois a destruição da teoria da força vital com o Wöhler, depois vem Kekulé com a história que o carbono é tetravalente. Tudo isso está nesse período. E, sobretudo, gente, nesse período começou-se a investigar com muito maior intensidade a natureza elétrica da matéria. Aí você vai dizer, Michel, o que é natureza elétrica da matéria? Já se conhecia a corrente elétrica. Alessandro Volta já tinha criado a primeira pilha em 1800.
Então, a gente já tinha alguns fenômenos que o modelo de Dalton não explicava. Por que que eu tinha elétrons ali, entre aspas, ninguém sabia que era elétrons, mas como é que eu tinha a corrente elétrica, se o átomo ele era maciço, se ele era neutro, de onde é que vinham as cargas? Então a natureza elétrica da matéria estava faltando. Aquela história da eletrização por atrito, que já se conhecia há muito tempo, estava faltando uma explicação melhor para isso. E aí surgem os experimentos com as ampolas de Crookes. Gente, ampolas de Crookes são tubos de vidro onde se colocava gás e se passava corrente elétrica e se faziam alguns experimentos. E foi aí que o Thomson conseguiu descobrir o elétron. Agora, vamos analisar como o cidadão é inteligente. Então, vocês vejam que Thomson não pensou, hoje é dia de descobrir o elétron. Estavam preocupados com a história da natureza elétrica da matéria. O modelo de Dalton não explicava essa desgraça. Então, começaram a investigar o que é que poderia gerar isso. Então, através de experimentos nessas ampolas de Crookes, o que eles fizeram foi colocar gás rarefeito. Então, olha só, vamos começar a nossa brincadeira. Aqui dentro dessa ampola, a gente ia ter dentro gás em baixíssima pressão. Quem é que garantia essa baixíssima pressão? Vocês aqui, ó, instalariam uma bomba de vácuo. E essa bomba de vácuo deixaria essa ampola quase vazia, com ar muito rarefeito. E aí eu colocava uma elevada voltagem, em torno de 20.000 volts, ou seja, gente, muito alta a voltagem. Quando tinha muito gás, eu não percebia nada. Quando diminuía a quantidade de gás, eu começava a ver uma iluminação, dependendo do gás que estava contido ali dentro. E quando nós tínhamos um gás muito rarefeito, percebia-se aqui, ó, do lado do ânodo, que o vidro começava a ficar esverdeado. Então começou-se a perceber essa situação, que algo fazia com que o vidro do lado oposto começasse a ficar esverdeado. Algo estava se chocando ali. E esse raio que chocava lá, como saía do cátodo, recebeu o nome de raio catódico. E aí começaram as experiências para saber do que é que esse raio catódico ele era constituído. Porque, poxa, ele saía do cátodo para o ânodo, deixava o vidro meio esverdeado ali, né? Tava se chocando e deixava esverdeado. Primeira coisa, foram fazer um teste para ver se esse raio tinha massa. Isso é que eu acho genial. Colocaram tipo um catavento dentro. Vocês estão vendo aqui, ó. Ó o catavento aqui. Fizeram a mesma coisa e ligaram. Na hora que ligaram, esse catavento, ele girou. Se ele girou, é porque estava batendo alguma coisa nele. E se estava batendo alguma coisa nele, quer dizer que esse raio, ele tinha massa. Então, devido a esse giro do catavento, percebeu-se que aquele raio catódico, que era desconhecido, ele tinha massa. E aí, uma outra experiência muito legal. Gente, colocaram aqui dentro sulfeto de zinco, ZNS. ZNS é um material que brilha quando algo se choca contra ele. E perceberam que ele começou a brilhar e a parte de trás dele fez uma sombra. Aqui, ó. Aqui não aparecia nada, porque o raio estava se chocando em linha reta. Então, ele tinha uma trajetória linear. Ele ia, o raio aqui, ó, ia, batia no sulfeto de zinco e não passava. Mas quem estava aqui continua batendo lá no vidro, ó. E como continuava batendo lá no vidro, continuava dando aqui, ó, a coloração esverdeada. Então, havia uma projeção de uma sombra onde tinha o sulfeto de zinco, que o raio barrava nele, que o raio batia e ficava nele. Atrás não aparecia nada, eu tinha uma sombra. Então vejam que há um espaço onde tem uma sombra, onde nada estava batendo. Beleza pura, tranquilo. Agora, o que a gente vai perceber é uma das coisas mais legais. Eles colocaram aqui, ó, de um lado
uma placa negativa, do outro uma placa positiva, e ligaram. Quando eles ligaram, eles perceberam que o raio ele se desviava para o lado positivo. Poxa, se o raio ele desviava para o lado positivo, qual era a conclusão que a gente tirava? Que o raio ele era negativo. Então, ó, o raio catódico ele era negativo. Gente, vocês já pararam para perceber quantas conclusões a gente tirou? Primeiro, ele tem massa. Segunda coisa, vocês viram que ele tem um movimento retilíneo e ele provoca sombra quando ele bate ali no sulfeto de zinco. Terceira coisa, ele tem carga negativa. Faltava saber se ele estava contido em toda a matéria. Aí o que é que eles fizeram? Por isso que eu digo, esse pessoal era muito inteligente, ó. Tirou o material do cátodo, trocou o cátodo, era, sei lá, ferro, colocou cobre, continuou a mesma coisa. Tirou o cobre e colocou zinco, continuou a mesma coisa. Conclusão, em toda a matéria você tinha aquela mesma partícula que estava saindo. E a essa partícula eles denominaram elétron. Ele tinha massa, carga negativa, tá certo? Inércia, né? Ele tinha um movimento retilíneo, na boa. Então aparece o elétron. E como aparece o elétron, Thomson, que descobriu o elétron, que soube interpretar os dados aqui, ele cria o novo modelo. E o novo modelo que foi criado, ele tinha que contemplar os elétrons. O que é que ele disse então? O átomo agora é uma esfera fluida positiva, é uma gelatina positiva, onde os elétrons estão incrustados, inseridos, socados, enfiados. Então estão ali os elétrons. Então tá aqui, ó, o átomo, certo? O átomo seria uma gelatina positiva. Aqui, o átomo seria uma gelatina positiva, onde os elétrons estavam incrustados, inseridos. Então, o átomo é uma gelatina positiva, onde os elétrons estão inseridos. Isso é o modelo de Thomson, e pela primeira vez o átomo ele torna-se divisível. Então, toda vida que falarem, quem foi que introduziu os elétrons? Thomson. Gente, uma coisa que eu vou falar aqui, mas não tente chamar a atenção de vocês, porque não é muito importante, tá certo? Que é a história dos raios canais, ou então raios anódicos. Um cientista chamado Goldstein, ele conseguiu perceber que havia também um tipo de raio que se movimentava no sentido contrário dos raios catódicos. Aí você vai dizer, poxa, Michel, como é que rolava isso daí? Quando apareciam os raios catódicos, os elétrons ionizavam, arrancavam elétrons do gás que estava dentro do tubo. Se eu arrancar elétron do gás que está dentro do tubo, eu gero íons positivos. E esses íons positivos iam no sentido contrário. E aí eu chamei de raios canais ou de raios anódicos, tá? Porque seriam ao contrário. E surge a ideia de que nós temos também prótons. Então Goldstein descobriu os prótons. Não precisa se aprofundar muito, nem na ampola de Crookes, nem na ampola de Goldstein. Não precisa se estressar com isso. É para ter uma ideia, é para saber que Thomson descobriu o elétron e a partir de agora o átomo ele é divisível, ele tem elétrons e a natureza elétrica da matéria agora fazia sentido. Como é que eles cobram isso aí na prova? Vamos dar uma olhada imediata numa questão sobre isso. Se vocês concordarem comigo, o lance vai ser assim. Questão da FUVEST, olhem só. Há exatos 100 anos, Thomson determinou pela primeira vez a relação entre a massa e a carga do elétron, o que pode ser considerada como a descoberta do elétron. Beleza. É reconhecida como uma contribuição de Thomson ao modelo atômico. Letra A. O átomo ser indivisível. Falso. É ele ser divisível. Letra B. A existência de partículas subatômicas. Foi a primeira vez que apareceram os elétrons. Então, letra B seria a resposta. Letra C.
os elétrons ocuparem níveis de energia. Gente, quem falou pela primeira vez de energia foi Bohr. Então é lá na frente. Letra D, os elétrons girarem em órbitas circulares. Quem falou isso também foi Bohr. É lá na frente. E letra E, o átomo possuir um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera. Essa história de núcleo e eletrosfera surge no modelo de Rutherford. Então, fora isso daí, só letra B. Então, tranquilo. Outra questão, para a gente realmente ficar na boa. Olha só, se vocês olharem, a figura seguinte representa um fenômeno ocorrido ao atritar um pente em uma flanela e depois aproximá-lo de um papel picado pelo fato de o pente ficar eletrizado por atrito. Tendo em vista a evolução dos modelos atômicos de Dalton até Bohr, o primeiro que explica a eletrização, ou seja, a natureza elétrica da matéria, a presença de cargas de elétrons, o primeiro cara que fala disso, sem dúvida, é Thomson. Então, botar na cabeça, porque quem trouxe pela primeira vez a ideia de átomo de forma científica foi Dalton. Thomson, elétron. Próxima aula a gente vai ver o que é que o Rutherford introduziu e o que é que o Bohr introduziu. Então, vamos nessa, vamos pra frente, já estou esperando vocês, um beijo imenso no coração de vocês.